No próximo capítulo da novela Dona de Mim, Filipa assume o comando do sarau com a segurança de quem transforma qualquer espaço em abrigo. Ela circula entre mesas, ajusta velas, espalha flores e ainda encontra tempo para provocar Danilo a participar. Ele resiste, observa e se rende em silêncio, não por timidez, mas por respeito. Filipa não pede licença, faz, e isso diz tudo. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Léo prepara Sofia para a noite especial. O cuidado dela é quase ritualístico. Arruma o vestido, ensaia elogios, tenta espantar o nervosismo da menina com leveza. Só que a calmaria dura pouco. Ellen aparece de surpresa, decidida a mudar os planos e levar Sofia para outro compromisso, tratando o sarau como algo secundário. O clima fecha. Sofia, atenta demais para a idade que tem, percebe que não é sobre horários. É sobre onde ela se sente pertencente. A escolha de Sofia surpreende. Em vez de seguir a disputa silenciosa dos adultos, ela decide ajudar Rosa na organização da festa de Hanukkah. Não é rebeldia, é afeto. Estar com a avó é prioridade. Rosa tenta conversar com Ellen, mede palavras, esconde o medo de perder espaço na vida da neta. Ellen escuta, mas responde na defensiva, como quem prefere argumentos prontos a encarar sentimentos. Na mansão, a rotina vira do avesso quando Ayla, Gisele, Breno e Caco chegam com os bebês. A casa se enche de choro, risadas, fraldas e improvisos. Nada é perfeito, e justamente por isso tudo é verdadeiro. Todos se unem para fazer a festa acontecer. Quando Filipa chega, é recebida por Rosa com um sorriso sincero, desses que não precisam de discurso. A celebração segue com menos pose e mais sentido. Sofia se aproxima da avó, segura sua mão e o gesto simples diz mais do que qualquer fala. Ali existe família. A noite avança sem excessos, mas com propósito. Entre luzes acesas e brindes discretos, o que fica não é o barulho do sarau. É a certeza de que pertencimento se constrói em silêncio, com escolhas firmes e afetos reais. Marlon provará que é pai de Sofia e vai desmascarar a falsa mãe da menina. Um crime cruel do passado de Helen virá à tona e provará a verdadeira paternidade de Sofia. Leona entrará em choque ao descobrir que é muito mais que uma babá. Você está colocando a minha filha para roubar, sua golpista. Você nunca foi mãe dela e esse exame prova tudo, dirá o policial ao desmascarar a pilantra. Tudo começa quando Marlon revela algo impressionante para Leona. A conversa acontece à noite, em um local discreto, longe de ouvidos curiosos. O policial está visivelmente abatido, com o olhar perdido, como se estivesse revivendo um pesadelo antigo. Leona, tem uma coisa que eu nunca consegui esquecer. Eu achei que fosse confusão da minha cabeça, mas essa lembrança não me larga. Ele respira fundo antes de continuar e relembra o dia em que disseram que sua filha havia nascido morta. O hospital estava em completo caos, médicos correndo, enfermeiros discutindo, gritos pelos corredores. No meio daquela confusão, Marlon jura que viu uma mulher sair apressada pelos fundos do hospital, escondendo o rosto, carregando um bebê recém-nascido nos braços. Essa mulher era Helen. Leona sente as pernas fraquejarem. Ela tenta negar, tenta encontrar uma explicação lógica, mas o coração não acompanha a razão. A ligação com Sofia sempre foi forte demais, intensa demais para ser explicada apenas pelo cuidado de uma babá. Desde o primeiro dia, algo dentro dela gritava que aquela criança lhe pertencia. O reconhecimento vem antes da consciência. Marlon confirma que aquela imagem nunca saiu da sua cabeça. Durante anos, ele tentou convencer a si mesmo de que estava confundindo lembranças, misturando dor com culpa. Agora, porém, a suspeita vira uma certeza dolorosa.
Algo muito sério aconteceu naquele dia. Um crime pode ter sido cometido, e a verdade começa a se impor como uma avalanche impossível de conter. Marlon percebe que não há mais volta. Leona não consegue mais fingir. A dor reprimida explode em lágrimas, em palavras atropeladas, em um desabafo que ela guardou por anos, sem saber exatamente o porquê. Ela confessa que sempre sentiu que Sofia era sua filha. Cada sorriso, cada doença, cada noite em claro parecia ecoar algo que vinha de dentro, de um lugar profundo e inexplicável. Marlon entende a gravidade da revelação e afirma que estão diante de um crime cruel, envolvendo documentos falsos, médicos comprados e uma vida inteira construída sobre mentiras. A decisão é tomada naquele instante. Um teste de DNA será feito em absoluto sigilo. Se Helen desconfiar de qualquer coisa, pode fugir ou até machucar a menina. Enquanto isso, Helen começa a pressentir o perigo. O passado volta a rondar como um fantasma que ela acreditava ter enterrado. Pequenos detalhes começam a incomodá-la. Olhares atravessados de Marlon, o comportamento estranho de Leona, o silêncio pesado que toma conta da casa. Hudson tenta tranquilizá-la, diz que é paranoia, que ninguém jamais descobrirá o que foi feito tantos anos atrás. Mas Helen sabe. Ela sente. A verdade insiste em se aproximar, batendo a porta com força. No laboratório, o clima é de tensão absoluta. Leona, Marlon e Sofia realizam o exame sob identidades falsas, evitando qualquer registro que possa levantar suspeitas. Sofia, sem entender a gravidade do momento, apenas segura a mão de Leona com força, como se buscasse proteção. A espera pelo resultado é angustiante. Cada minuto parece uma eternidade. Leona revive mentalmente o parto que nunca teve, o luto que nunca entendeu, os anos de vazio que agora fazem sentido. Marlon caminha de um lado para o outro, tomado por culpa e raiva ao mesmo tempo. Quando o resultado chega, o choque é devastador. O funcionário do laboratório entrega o envelope com cautela, como se soubesse que aquele papel carrega uma bomba. Marlon abre, lê, engole em seco. Deu positivo. A Sofia é sua filha, Leona, e é minha filha também. O mundo parece parar por alguns segundos. Leona desaba. O choro vem carregado de dor, revolta e alívio. Roubaram sua filha, forjaram uma morte, destruíram sua vida e a fizeram viver anos de culpa e tristeza sem saber o motivo. Marlon promete justiça. Ele jura que Helen pagará por cada lágrima derramada, por cada noite em claro, por cada mentira sustentada. Mas eles sabem que não podem agir por impulso, precisam de estratégia. A verdade será revelada na audiência, diante do juiz, sem espaço para fuga, chantagem ou teatro. Leona ainda questiona se Marlon saberá respeitar o coração de Sofia. Ela teme que a menina se sinta arrancada de uma vida que acredita ser sua. Marlon garante que sim. Ele promete que nada será feito à força. Sofia será protegida, amparada e ouvida. O plano é claro: expor Helen no momento certo, com provas irrefutáveis e garantir a segurança da criança. No tribunal, Helen e Hudson entram confiantes, certos de que controlam a situação. Helen mantém a postura de mãe dedicada, segura a mão de Sofia com firmeza, como se nada pudesse ameaçá-la. Hudson observa o ambiente com atenção, desconfiado, sentindo que algo está fora do lugar. O juiz pede ordem. O clima é pesado. Murmúrios ecoam pela sala. A porta se abre lentamente, anunciando que algo decisivo está prestes a acontecer. O veredito se aproxima. Leona observa cada detalhe, com o coração acelerado, sabendo que aquele momento pode mudar tudo. Leona respira fundo ao ver Helen sentada à frente, ainda encenando a mãe dedicada. O juiz ajusta os óculos, confere os documentos e dá início à audiência.
O silêncio na sala é tão denso que qualquer movimento ecoa como um alerta. Marlon se levanta quando é chamado a falar. A postura é firme, a voz controlada, mas carregada de anos de culpa e espera. Ele começa relatando o dia do parto, o caos no hospital, a notícia da suposta morte da criança e, por fim, a imagem que nunca o abandonou. Helen saindo pelos fundos, com um bebê nos braços. Helen reage de imediato, indignada, acusando Marlon de perseguição e loucura. Hudson tenta interromper, pede a palavra, mas o juiz exige ordem. Marlon prossegue. Apresenta inconsistências nos registros hospitalares, laudos rasurados, assinaturas divergentes. Cada detalhe desmonta um pedaço da farsa. Leona observa Sofia, que percebe a tensão e aperta ainda mais sua mão. O coração da mulher dispara, mas ela se mantém firme. Agora não é sobre vingança, é sobre verdade. O juiz autoriza a apresentação da prova decisiva. Marlon caminha até a mesa, segura o envelope e o ergue no ar. Helen empalidece. O juiz lê o resultado do exame em voz alta. O DNA confirma a paternidade de Marlon e a maternidade de Leona. Um murmúrio percorre a sala como um choque elétrico. Helen perde o controle. Grita, acusa todos de conspiração. Tenta se levantar, mas é contida. A máscara cai diante de todos. Marlon não se contém. Ele avança um passo, apontando para Helen. Você está colocando a minha filha para roubar sua golpista. Você nunca foi mãe dela e esse exame prova tudo. A frase ecoa como sentença. O juiz determina que Helen seja afastada imediatamente da criança e solicita uma abertura de investigação criminal por falsidade ideológica, sequestro de recém-nascido e fraude documental. Hudson tenta se justificar, mas percebe tarde demais que foi cúmplice de um crime monstruoso. Sofia chora, confusa, chamando por Leona. A mulher se ajoelha diante da menina, segura seu rosto com cuidado e promete que nada de ruim vai acontecer. Marlon observa a cena com emoção contida. Ele sabe que a batalha legal está longe de terminar, mas aquele momento já é uma vitória. A verdade veio à tona. A mentira, enfim, desmoronou. Helen é retirada da sala sob olhares de reprovação. O juiz encerra a audiência com medidas provisórias, garantindo a guarda temporária a Leona e Marlon até a conclusão do processo. Ao sair do tribunal, Leona sente o peso dos anos de dor se misturar a um medo novo, o de reconstruir uma vida do zero. Marlon caminha ao lado dela, em silêncio, consciente de que a justiça começou ali, mas o verdadeiro desafio será cuidar das feridas invisíveis deixadas pelo crime. Do lado de fora, flashes estouram, perguntas são lançadas, mas Leona ignora tudo. Ela se abaixa novamente, abraça Sofia e fecha os olhos por um instante. O passado foi exposto, o presente está em ruínas e o futuro, ainda incerto, começa a ser escrito a partir daquele instante. A reta final da novela será marcada por uma sequência de tirar o fôlego e deixar o público em absoluto estado de tensão. Davi ficará entre a vida e a morte após sofrer um gravíssimo acidente de moto ao lado de Bárbara, em uma noite que parecia comum, mas que se transformará em um divisor de águas para todos os envolvidos. O acidente acontecerá de forma abrupta, sem aviso, em uma estrada mal iluminada. O impacto será violento. A moto será arremessada para fora da pista e os dois corpos ficarão estendidos no asfalto, cercados por silêncio, sirenes ao longe e o pânico de quem presencia a cena. O socorro demorará preciosos minutos, aumentando ainda mais o suspense sobre o estado de saúde dos dois. Davi será o que mais preocupará os médicos. Ainda consciente nos primeiros instantes, ele logo perderá os sentidos, apresentando um quadro grave de traumatismo. Bárbara, embora ferida, conseguirá murmurar o nome dele antes de também ser levada às pressas para o hospital.
A chegada da ambulância marcará o início de uma corrida desesperada contra o tempo. No hospital, o clima será de absoluto caos. Médicos e enfermeiros agirão com rapidez, enquanto familiares começam a ser avisados. A notícia cairá como uma bomba na família Boaz. O estado de Davi será classificado como gravíssimo e ele será encaminhado diretamente para a UTI, deixando todos em choque. Enquanto isso, Jacques, que terá reaparecido ao lado de Tânia, será tomado por um misto de culpa, desespero e medo. Ao saber do acidente, o vilão entrará em colapso. Pela primeira vez, ele deixará cair a máscara de frieza e revelará um lado que poucos conhecem. Em um momento de rara sinceridade, dirá à comparsa que precisa salvar o filho a qualquer custo. Determinando, Jacques irá até o hospital onde Davi estará internado. A simples presença dele no local causará um verdadeiro terremoto emocional. Funcionários reconhecerão o homem que deveria estar foragido e a tensão tomará conta dos corredores. O reencontro com a família será inevitável, já que será flagrado pela família Boaz, provocando revolta imediata. Samuel reagirá com indignação e exigirá que a polícia seja chamada imediatamente. Para ele, aquela é a chance perfeita de colocar o tio atrás das grades. O clima ficará explosivo e o confronto só não terminará em escândalo, graças à intervenção de Ayla. Em um momento de extrema sensibilidade, Ayla pedirá que Samuel espere. Ela argumentará que aquele não é o momento de transformar o hospital em um campo de batalha. Davi estará lutando pela vida e qualquer confusão pode colocar tudo a perder. Mesmo contrariando seus princípios, Samuel aceitará recuar, pelo menos por enquanto. Enquanto isso, Tânia observará tudo de longe, analisando cada movimento. O retorno de Jacques ao centro dos acontecimentos começará a levantar suspeitas e reacender medos antigos. Para muitos, a presença dele naquele hospital não será apenas a de um pai desesperado, mas o prenúncio de novos perigos. No quarto da UTI, Davi será mantido sedado, ligado a aparelhos, enquanto os médicos travam uma batalha silenciosa para estabilizar seu quadro. Cada apito das máquinas aumentará a angústia dos que aguardam do lado de fora. O diagnóstico será reservado e a palavra risco será repetida mais vezes do que todos gostariam de ouvir. Bárbara, mesmo machucada, insistirá em saber notícias de Davi. Confiante, ela tentará transmitir força aos demais e afirmará com convicção que ele vai sobreviver. Suas palavras soarão quase como uma profecia, trazendo um fio de esperança em meio ao caos. Ainda assim, o medo de uma perda irreversível pairará no ar. Nos corredores do hospital, segredos começarão a vir à tona, alianças serão colocadas à prova e decisões adiadas poderão cobrar um preço alto. O acidente não apenas colocará a vida de Davi em risco, como também ameaçará desestabilizar toda a estrutura da família Boaz, reacendendo conflitos que estavam adormecidos. E enquanto médicos seguem lutando, Jacques fará uma promessa silenciosa diante do leito do filho. Uma promessa que poderá mudar o rumo da história e desencadear consequências imprevisíveis nos próximos capítulos. Nos momentos seguintes, a tensão no hospital atingirá níveis insuportáveis. O relógio parecerá andar mais devagar e cada porta que se abrir provocará um sobressalto coletivo. Os médicos entrarão e sairão da UTI sem dar respostas definitivas, mantendo todos presos a um limbo de angústia e expectativa. Jacques permanecerá no local, inquieto, andando de um lado para o outro. O vilão, acostumado a mandar e controlar situações, se verá completamente impotente diante do estado do filho. Em silêncio, ele reviverá decisões do passado e perceberá que muitas delas conduziram àquele momento crítico. Pela primeira vez, o medo de perder Davi falará mais alto do que qualquer plano ou fuga.
Samuel, mesmo relutante, começará a perceber a transformação do tio. Ainda assim, não baixará a guarda. Para ele, a permanência de Jacques ali é apenas temporária e a conta pelos crimes do passado ainda terá que ser paga. Ayla, dividida entre a razão e a emoção, seguirá tentando manter a família unida enquanto a situação de Davi não se define. Enquanto isso, Bárbara receberá alta dos primeiros atendimentos e, mesmo fragilizada, insistirá em ficar no hospital. Ela se aproximará da família Boaz, criando um clima inesperado de solidariedade. Em uma conversa sincera, revelará que o acidente poderia ter sido ainda pior e que Davi lutou até o último segundo para protegê-la. A revelação tocará a todos profundamente. Horas depois, a equipe médica finalmente chamará os familiares para uma atualização decisiva. O silêncio tomará conta da sala. O médico explicará que a cirurgia foi longa e delicada e que os próximos momentos serão cruciais. O estado de Davi ainda inspirará cuidados extremos, mas ele terá resistido ao pior. A notícia provocará choro, alívio e uma emoção contida, misturada com o temor do que ainda pode acontecer. Jacques, emocionado, agradecerá discretamente, mas saberá que sua presença ali não poderá se prolongar. Ele trocará um último olhar com o filho desacordado, consciente de que aquele pode ser o ponto final de sua trajetória ao lado da família Boaz, ou o início de um acerto de contas definitivo. Com Davi ainda entre a recuperação e o perigo, decisões urgentes começarão a ser tomadas, alianças serão redefinidas e o futuro de todos ficará por um fio. O acidente marcará um antes e depois irreversível, deixando claro que nada voltará a ser como antes nos capítulos finais. Léo terá a sensação de que finalmente está prestes a virar o jogo contra Ellen. Depois de semanas engolindo dúvidas, enganos e pequenas humilhações silenciosas, a protagonista decide que não pode mais ignorar os sinais gritantes de que algo está profundamente errado. A suposta gravidez de Ellen, que sempre foi tratada como um fato incontestável por todos ao redor, passa a soar cada vez mais como uma encenação mal ensaiada. E Léo não está disposta a continuar fazendo papel de plateia. Tudo começa quando Léo passa a reparar em detalhes aparentemente banais, mas que, somados, formam um quebra-cabeça perturbador. Ellen surge um dia com a barriga mais saliente, no outro parece quase não tê-la. As roupas largas surgem e desaparecem conforme a conveniência. O discurso muda, as datas não batem, os sintomas são sempre vagos demais. Para qualquer pessoa menos atenta, isso poderia passar despercebido. Para Léo, vira obsessão. A desconfiança se transforma em vigilância silenciosa, quase investigativa. Decidida a confirmar suas suspeitas, Léo passa a observar Ellen à distância. Ela muda a rotina, antecipa horários, aprende os caminhos que a golpista costuma fazer. Em uma dessas observações, Léo tem o flagrante que muda tudo. Ellen chega a um determinado local acompanhada da filha, absolutamente sem nenhum sinal da famosa barriga de grávida. O vestido justo não deixa margem para dúvida. Não há volume, não há cinta, não há disfarce possível. O coração de Léo dispara. Ali, diante de seus olhos, a farsa começa a ruir. Sem conseguir conter a revolta, mas tentando manter a cabeça fria, Léo decide que precisa de uma testemunha. Alguém que veja o que ela viu. Alguém que não permita que Ellen negue depois. É então que ela procura Samuel. Sem entrar em muitos detalhes, ela pede que ele confie nela e aceite esperar alguns minutos para ver algo importante. O clima é de tensão absoluta. Os dois se escondem, observam, aguardam. O tempo parece se arrastar enquanto Léo revive mentalmente todas as situações em que se sentiu manipulada. Não demora muito para Ellen reaparecer. E mais uma vez sem a barriga. Samuel fica sem reação.
O silêncio entre os dois é pesado, quase ensurdecedor. Não há mais espaço para dúvidas ou explicações criativas. A mentira está escancarada. Léo sente um misto de alívio e raiva. Alívio por não estar louca. Raiva por perceber o quanto todos foram enganados com tamanha frieza. O confronto acontece logo em seguida. Léo não se esconde, não contorna, não suaviza. Ela vai direto ao ponto, com a voz firme e o olhar cortante. Questionada, Ellen até tenta desconversar, ensaia uma justificativa mal construída, mas percebe rapidamente que não há saída. Pressionada por Léo e Samuel, ela acaba cedendo. A confissão vem em partes, cheia de tentativas de minimizar o estrago, como se tudo não passasse de uma estratégia inofensiva. Ellen admite que não está grávida e que tudo não passou de um plano para manipular situações e pessoas ao seu redor. O choque, porém, não termina ali. Quando Léo acha que já viu o pior, vem a revelação que a desmonta por completo. Sofia, em sua inocência desconcertante, solta a bomba sem perceber o peso do que diz. A menina conta com naturalidade quase assustadora que já sabia da falsa gravidez há bastante tempo. Para ela, aquilo nunca foi um segredo, muito menos um problema. Sofia explica que sempre encarou tudo como uma grande brincadeira. Ri ao lembrar das pegadinhas armadas pela mãe ao lado de Hudson. Fala com entusiasmo infantil sobre enganar adultos, mudar histórias, inventar situações. Para a menina, aquilo era apenas diversão, um jogo, um teatro sem consequências. Cada palavra dita por Sofia cai como um golpe em Léo, que sente o chão desaparecer sob seus pés. A revolta de Léo se mistura com uma profunda tristeza. Mais do que a mentira de Ellen, o que a destrói é perceber até que ponto a golpista foi capaz de ir. Envolver a própria filha em um emaranhado de mentiras, ensinar que enganar é aceitável, transformar manipulação em brincadeira. Léo percebe que o dano vai muito além do que ela imaginava. Não se trata apenas de uma fraude emocional, mas de um desvio grave de valores, com impactos diretos na formação de Sofia. Léo tenta manter a calma, mas por dentro está em frangalhos. Ela olha para Sofia e enxerga não uma vilã, mas uma criança sendo moldada por exemplos perigosos. O sentimento de impotência é imediato. Ao mesmo tempo, nasce uma determinação ainda mais forte. Léo deixa claro com todas as letras que não vai mais tolerar jogos, farsas ou chantagens emocionais. Ela afirma que não cairá em nenhum outro golpe e que fará o que estiver ao seu alcance para impedir que Sofia continue sendo arrastada para esse caminho torto. A tensão se espalha. Ellen reage mal à postura firme de Léo, tenta inverter a situação, acusa a protagonista de exagero e drama. Mas Léo não recua. Cada palavra agora é calculada, cada decisão carrega peso. Ela sabe que esse embate está longe de terminar e que as consequências dessa revelação ainda vão ecoar por muito tempo. Nos próximos capítulos, a verdade exposta promete virar o jogo, aprofundar feridas e colocar todos diante de escolhas que não poderão mais ser adiadas. O impacto da revelação ganha contornos ainda mais sombrios e provoca uma sequência de reações em cadeia. O clima após a confissão de Sofia se torna irrespirável. O silêncio pesa mais do que qualquer grito, e Léo sente que, pela primeira vez, não está lidando apenas com uma golpista, mas com uma situação que saiu completamente do controle. Léo tenta conversar com Sofia de forma cuidadosa, escolhendo as palavras como quem anda sobre vidro quebrado. Ela explica com paciência e firmeza que aquilo não é brincadeira, que mentiras têm consequências e que adultos não podem ensinar crianças a enganar os outros. Sofia escuta, mas demonstra confusão. A menina não entende por que algo que sempre foi tratado como divertido agora causa tanta tensão.
Essa reação só reforça em Léo a certeza de que o estrago emocional é profundo. A postura madura de Léo contrasta com a reação defensiva de Ellen. A golpista se fecha, cruza os braços e adota um discurso agressivo. Diz que sempre cuidou da filha do jeito dela, que ninguém tem o direito de julgá-la e que tudo não passou de um jogo inofensivo. A tentativa de normalizar a mentira revolta Léo ainda mais. Ela percebe que Ellen não demonstra arrependimento, apenas medo de perder o controle da situação. A discussão esquenta quando Samuel intervém. Ele se mostra chocado não só com a falsa gravidez, mas principalmente com o envolvimento direto de Sofia. Samuel deixa claro que aquilo ultrapassa qualquer limite aceitável e alerta Ellen sobre as consequências legais e emocionais de suas atitudes. O tom sério dele deixa Ellen visivelmente abalada, ainda que ela tente disfarçar com ironia. Enquanto isso, Sofia começa a demonstrar sinais de insegurança. Pela primeira vez, a menina percebe que algo realmente grave está acontecendo. O riso some, o olhar baixa, e ela pergunta se fez algo errado. A pergunta atinge Léo em cheio. É nesse momento que a protagonista entende que não basta desmascarar Ellen. Será preciso proteger Sofia dos próprios jogos da mãe. Léo toma uma decisão silenciosa, mas definitiva. Ela afirma que não permitirá mais que Sofia seja usada como peça em armações e mentiras. Diz que, a partir dali, tudo será tratado com transparência. Doa a quem doer. Ellen reage com fúria, acusa Léo de querer roubar sua filha e ameaça virar o jogo mais uma vez. Mas suas palavras já não têm o mesmo peso. A máscara caiu e todos ali sabem disso. A tensão atinge o ápice quando Léo se afasta, levando Sofia consigo por alguns instantes, apenas para acalmá-la. Ellen tenta impedir, mas é contida por Samuel. O gesto deixa claro que novas batalhas estão por vir. A falsa gravidez pode ter sido desmascarada, mas o verdadeiro conflito está apenas começando e promete dividir lados, expor feridas antigas e colocar o futuro de Sofia no centro de uma guerra emocional sem volta. Leona não aceita de forma alguma a decisão de Ellen de lutar pela guarda de Sofia. Para ela, a situação beira o absurdo. Ellen passou anos longe, desapareceu do mapa, fingiu a própria morte e deixou para trás uma filha pequena, sem qualquer explicação. Agora, depois de todo esse tempo, retorna como se nada tivesse acontecido, exigindo um direito que nunca exerceu. Leona sente que algo está profundamente errado e não consegue engolir o discurso de mãe arrependida que Ellen tenta vender. Enquanto isso, Ellen se mostra cada vez mais determinada. Ela bate no peito, afirma ser a verdadeira mãe de Sofia e deixa claro que não vai abrir mão da menina. Em conversas tensas, ela diz que tudo o que fez no passado teve um motivo, que precisou desaparecer para sobreviver e que voltou apenas para recuperar o tempo perdido com a filha. Suas palavras até soam convincentes para alguns, mas para Leona, nada ali fecha. Sofia, por sua vez, já tem uma vida construída. A menina cresceu em outra rotina, com outros afetos, outros vínculos, e sente o impacto emocional desse embate silencioso entre duas mulheres que dizem querer protegê-la. A confusão começa a mexer com o psicológico da criança, que passa a apresentar comportamentos estranhos, crises de ansiedade e perguntas difíceis demais para a idade que tem. Leona observa tudo de longe, com o coração apertado. Há algo que não a deixa em paz, uma sensação antiga, incômoda, quase como uma voz insistente na cabeça, dizendo que existe uma verdade escondida ali. Desde o início da novela, Leona carrega uma dor profunda, a perda da bebê que acreditava ter morrido logo após o parto. Uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Nos próximos capítulos, essa dor começa a se misturar com desconfiança. Pequenos detalhes chamam a atenção de Leona.
datas que não batem, documentos confusos, versões mal explicadas. Cada conversa com Ellen só aumenta a certeza de que há algo sendo omitido. Leona tenta ignorar, mas não consegue. A intuição fala mais alto. Determinada a descobrir a verdade, Leona toma uma decisão arriscada. Sem contar a ninguém, ela decide ir até o fim e arma um plano silencioso. Um exame de DNA passa a martelar em sua mente como a única forma de acabar com as dúvidas. Mesmo com medo do que pode descobrir, ela sente que precisa enfrentar essa verdade, custe o que custar. Enquanto isso, Ellen segue pressionando judicialmente pela guarda de Sofia. Advogados entram em cena, audiências são marcadas e o clima fica cada vez mais pesado. Marlon, que até então tentava se manter distante do conflito, começa a se envolver mais do que gostaria. Ele também sente que algo está fora do lugar, especialmente quando percebe a ligação intensa que sente por Sofia, algo que vai além da lógica. Leona consegue, de forma discreta, coletar o material necessário para o exame de DNA. Cada passo é carregado de tensão. Ela sabe que, se estiver errada, pode colocar tudo a perder. Mas, se estiver certa, a revelação será devastadora. O exame é feito em segredo, longe dos olhos de Ellen e de qualquer outra pessoa. Os dias seguintes são de pura angústia. Leona mal consegue dormir, revive o passado, relembra o parto traumático, a dor da suposta perda, os silêncios estranhos daquele hospital. Fragmentos de memória voltam à tona, como peças de um quebra-cabeça que começa, finalmente, a fazer sentido. O resultado do exame chega. Leona segura o envelope com as mãos trêmulas, o coração disparado, sem coragem de abrir. Ela sabe que aquele papel tem o poder de mudar tudo. Ao finalmente encarar o resultado, o choque é imediato. O exame dá positivo. Sofia não é filha de Ellen. A revelação é ainda mais bombástica do que se imaginava. O DNA comprova que Sofia é, na verdade, filha de Marlon e Leona. A bebê que Leona acreditava ter perdido no início da novela nunca morreu. Ela foi trocada na maternidade. A verdade cai como uma bomba. Todas as certezas desmoronam. O passado ganha um novo significado e cada personagem passa a rever sua própria história. Leona entra em estado de choque, tomada por uma mistura avassaladora de dor, alívio, revolta e amor. A filha que ela chorou por anos esteve diante de seus olhos o tempo todo. Marlon, ao descobrir a verdade, fica completamente desnorteado. Ele percebe que sempre sentiu algo diferente por Sofia, uma conexão inexplicável que agora ganha nome e sobrenome. A revelação mexe com tudo, com suas decisões, seus relacionamentos e sua visão sobre o passado. Ellen, por outro lado, passa a ser vista sob uma nova luz. Sua insistência em ser a mãe de Sofia levanta suspeitas ainda maiores. Até onde ela sabia dessa troca? Foi vítima ou cúmplice? O silêncio dela começa a falar alto demais. A revelação do exame de DNA começa a se espalhar como rastilho de pólvora, provocando reações em cadeia e deixando todos em estado de choque. Leona, ainda atordoada, entra em conflito interno. A alegria de finalmente reencontrar a filha, que julgava perdida, se mistura à revolta por ter sido enganada durante tantos anos. Cada lembrança do passado ganha um novo peso, e cenas que antes pareciam encerradas voltam com força total, agora sob outra perspectiva. Marlon tenta assimilar a verdade e passa a revisitar mentalmente cada momento vivido ao lado de Sofia. Gestos, cuidados, preocupações excessivas, tudo passa a fazer sentido. Ele se aproxima ainda mais da menina, agora com a certeza de que aquele laço sempre existiu por um motivo maior. A relação entre pai e filha se fortalece de forma silenciosa, intensa, carregada de emoção contida. Sofia, mesmo sem compreender totalmente o que está acontecendo, percebe que algo mudou.
Ela sente a diferença no olhar de Leona, no cuidado redobrado de Marlon e no clima pesado que passa a rondar Ellen. A menina começa a fazer perguntas e cada resposta mal explicada só aumenta a tensão. Ellen, pressionada pelos fatos, entra em modo defensivo. Ela nega qualquer envolvimento na troca dos bebês, afirma que também foi enganada e tenta sustentar sua versão até o fim. No entanto, contradições surgem. Pessoas do passado reaparecem, antigos funcionários da maternidade são citados e documentos esquecidos vêm à tona, colocando Ellen cada vez mais contra a parede. A disputa pela guarda de Sofia toma um novo rumo. O que era um embate emocional vira um confronto direto com a verdade. Leona deixa de agir apenas pela intuição e passa a se posicionar com firmeza, agora amparada por provas irrefutáveis. Sua dor se transforma em força e ela promete não permitir que a filha seja afastada novamente de seus braços. Enquanto isso, segredos antigos da maternidade ameaçam explodir. Há indícios de que a troca não foi um simples erro, mas parte de algo maior, envolvendo interesses obscuros, decisões desesperadas e pessoas que lucraram com o silêncio. A investigação avança e novos nomes começam a surgir no radar. Nos capítulos finais dessa fase da novela, a verdade se impõe de forma definitiva. A maternidade do passado é desmascarada, responsáveis são confrontados e a justiça começa a ser feita, ainda que de maneira dolorosa. Ellen se vê encurralada, obrigada a encarar as consequências de suas escolhas e omissões. Leona, finalmente, consegue o que sempre sentiu no coração: o reconhecimento de que Sofia é sua filha. O reencontro simbólico acontece, não como um instante único, mas como um processo de reconstrução diária, feito de cuidado, paciência e amor. E assim, essa virada histórica encerra um dos arcos mais impactantes da novela, deixando claro que o destino pode até tentar esconder a verdade, mas ela sempre encontra um jeito de voltar à tona, no momento mais inesperado.